então ao tema da noite. Séneca foi um grande filósofo, um grande poeta e um grande advogado romano. Ele viveu sobre o império de 3 grandes imperadores: Calígula, depois Cláudio e, por fim, Nero. Séneca foi contemporâneo de Jesus e, embora não tenha feito nenhum relato significativo que anunciasse o início, o despertar de uma nova e poderosa religião, que é o cristianismo, que, segundo São Jerónimo, também ele teólogo e historiador, sendo mais conhecido pela sua tradução da Bíblia, que é chamada a Vulgata, a tradução para o latim, Séneca teria trocado correspondência com Paulo, o apóstolo, porque Paulo também tinha cidadania romana. Este Paulo, inicialmente, era conhecido por Saulo. Então Séneca, que era um advogado, como já dissemos, talentoso, isso valeu-lhe a inimizade do imperador Calígula. Sob o império de Cláudio, pior ainda, ele foi exilado para a Córcega e durante longos 8 anos Séneca passou graves privações materiais. Chamado de novo a Roma, por influência de Agripina, a mãe de Nero, de quem ele foi tutor de Nero enquanto criança, e durante algum tempo Séneca conseguiu exercer uma influência benéfica sobre aquele jovem imperador. Mais tarde, adotou até uma posição de complacência com as imensas loucuras cometidas por Nero. Mesmo assim, isso não impediu que ele viesse a cair novamente em desgraça e recebeu uma ordem terrível. Não era uma pena de morte, mas era quase, porque ele era obrigado a suicidar-se. Era o ano 65 da nossa era. E Séneca foi condenado por isso, porque, segundo o imperador, ele teria conspirado contra si naquilo que foi considerada a conspiração de Pisão. E nessa conspiração, supunha-se que foi tratado o assassínio de Nero. Ora, ele não teve nenhum julgamento. Foi obrigado a cometer o suicídio e, na presença de seus amigos, cortou os pulsos com o ânimo sereno que ele sempre defendia na sua própria filosofia. Tácito, considerado um dos maiores historiadores da Antiguidade, relatou esta morte e de sua própria mulher, Pompeia Paulina, que também cortou os pulsos. Só que Nero, com medo da repercussão deste duplo assassínio, mandou que médicos a tratassem e ela conseguiu sobreviver ao marido por alguns anos. Ora, este homem, Séneca, vivendo em climas tão adversos, manteve a sua preocupação com as conquistas morais individuais. Nunca abdicou disso. E teve a oportunidade de escrever algo extraordinário, que era aqui que nós queríamos chegar. Chorar é correr o risco de parecer sentimental demais. Rir é correr o risco de parecer tolo. Estender a mão é correr o risco de se envolver. Expor os seus sentimentos é correr o risco de mostrar o seu verdadeiro eu. Defender seus sonhos e ideais diante da multidão é correr o risco de ser mal interpretado e perder as pessoas. Amar é correr o risco de não ser correspondido.
Viver é correr o risco de morrer. Confiar é correr o risco de se decepcionar. Tentar é correr o risco de fracassar. Mas devemos correr riscos, porque o maior perigo não é arriscar nada. Há pessoas que não correm nenhum risco. Ainda são palavras de Sêneca. Não fazem nada. Não têm nada. Segundo ele, não são nada. Elas podem até evitar sofrimentos e desilusões, mas não conseguem nada. Porque, não sentindo nada, não mudam. Não crescem. Não amam. Não vivem. Estão acorrentadas pelas suas atitudes. E essas pessoas viram escravas de si mesmas e, desse modo, privam-se da sua própria liberdade. Somente a pessoa que corre riscos é livre. A decisão de correr riscos ou não é nossa. Somos nós que decidimos. Podemos continuar a deter o choro porque nos foi dito na infância que homem não chora, ou que no caso da mulher também não o deve fazer para não demonstrar eventual fraqueza. Ou podemos soltar as lágrimas, demonstrando que somos seres humanos com sentimentos. Podemos ser daqueles que defendem as suas ideias nobres, lutando pela vida, expondo-nos ou calando-nos diante da injustiça. Podemos até alistar-nos em movimentos pela vida, expondo a nossa opinião contra a eutanásia, a pena de morte, o aborto, ou simplesmente continuarmos calados e permitir que tudo vá acontecendo sem nos preocuparmos. Podemos ainda, até, envolver-nos em marchas pela paz, pelos direitos humanos, pelos direitos dos mais desfavorecidos, ou permanecermos apáticos, deixando que tudo corra a bel prazer. Podemos, enfim, lutar por melhorar a nossa condição de humanidade, burilando primeiro em nós as nossas paixões e vencendo a nossa acomodação, sairmos da nossa zona de conforto. Ou ainda podemos optar por continuar onde estamos. Como estamos, não fazendo nenhum esforço para alcançar outras virtudes ou valores de nobreza espiritual. Podemos. A decisão é sempre individual e intransferível. É sempre nossa responsabilidade. Os espíritos fomos criados por Deus e, curiosamente, com um grande objetivo: a perfeição. Só que a caminhada é longa, muito longa, difícil, tortuosa. E a escolha do caminho para fazermos essa marcha, ou até a própria velocidade com que nós desejarmos andar, é de cada um de nós. Somos nós que impomos o ritmo da marcha. Optar pelo crescimento ou aguardarmos ser arrastados pela lei inexorável do progresso é da responsabilidade de cada criatura. Porque quando nós não marcharmos a bem, já sabemos que marcharemos a mal. Virão as dificuldades. O caminho vai se tornar muito mais difícil a ser percorrido, porque nós voluntariamente não queremos andar. Mas quem deseja alcançar antes, mais rapidamente, a felicidade, idealize mudanças desde hoje. Enquanto as oportunidades sorriem, e as oportunidades se estão fazendo abundantes, porque nós estamos reencarnados. Precisamente para isso. No mundo atual, que todos sabemos como está marchando, estamos nos acostumando a muitas coisas, demasiado coisas, como se fossem normais.
e não são. Aceitamo-las sem correr o risco de as querermos mudar. Estamos acostumados a morar em apartamentos sombrios, sem outra vista que não seja a das nossas janelas meias emparadadas por outros prédios. E porque não temos uma vista bonita, uma vista bela, logo nos acostumamos a nem sequer olhar para fora. Porque não olhamos para fora, logo nos habituamos a nunca abrir os cortinados. E isso, inevitavelmente, leva-nos a ter que acendermos a luz mais cedo. Com isso, vamos esquecendo o sol, o ar, a vastidão dos horizontes. Também estamos acostumados a acordar pela manhã em sobressalto. Sempre está na hora. Tomamos o café correndo, porque estamos atrasados. E, para não perder tempo, lemos o jornal enquanto comemos. E assim, pelo menos, vamos engolindo o café e as notícias. Estamos acostumados a comer sandes, porque não há tempo para almoçar. Quando saímos do trabalho, porque já é noite, vamos dormitar no sofá, porque estamos muito cansados. Deitamos tarde, dormimos mal, sem termos vivido inteiramente o dia. Acostumamo-nos, ao longo tempo, a abrir o jornal e ler sobre a guerra, os mortos que ela produz. Também nos acostumamos com o grande número de vítimas no mundo. Por causa de tudo isto, não acreditamos já sequer nas negociações de paz. Estamos-nos acostumando com o grande número das pessoas que são trucidadas nas mais diversas partes do mundo. E assim, não queremos correr o risco de vibrar pela paz, pensando que é inútil. Estamos ainda muito acostumados a esperar o dia inteiro por um encontro, que é importante, até que o telefone toca e ouvimos: hoje não posso ir. Estamos habituados a sorrir, sem recebermos um sorriso de volta. Parece que começa a ser tão difícil sorrir. Estamos a habituar-nos a sermos ignorados quando gostaríamos de ser notados. Estamos acostumados a pagar por tudo o que desejamos e necessitamos. Estamos acostumados com as salas fechadas, com o ar-condicionado, com a luz artificial e até com a contaminação do mar e a lenta morte dos rios. Vivemos tão fechados que nos acostumamos a não ouvir os passarinhos, a não ter galo cantando na madrugada, a não colher a fruta das árvores. Estamos-nos acostumando a coisas demais e tornando-nos indiferentes. Somos tantos no planeta, mais de 7 mil milhões, que estamos nos acostumando a ouvir falar de desaparecimentos e mortes como simples números estatísticos. Olha, mais um que desapareceu, mais um que foi morto, mais um que foi raptado. Com tudo isto, não nos resta nenhuma dúvida. Estamos-nos esquecendo de ser humanos. De rir, de sentir, de viver e de amar. Estamos-nos esquecendo que somos filhos de Deus, espíritos imortais, criados com a única finalidade de amarmos. Porque não chegaremos à perfeição sem amar. Tudo porque não queremos correr o risco de provocar mudanças,
Primeiro em nós, que são as mais difíceis, e depois no meio que nos rodeia. Por isso, comecemos a reparar nas coisas pequenas e a dar-lhes importância. Porque às vezes as coisas pequenas são as verdadeiramente importantes. Com o desejo de alcançarmos as grandes, que não chegaremos nunca lá, esquecemos as pequenas que poderiam ser tão boas e dar-nos tanta felicidade. Nunca se esqueçam. Cada flor é única. Não há duas iguais. Cada rosto é especial. Não há dois iguais. Cada manhã da nossa vida é diferente. Se não formos rotineiros, se não transformamos-las todas iguais, e prestemos muita atenção às coisas que até nos parecem insignificantes, vamos perceber as flores. E se não há jardim onde nós moramos, vamos observar os canteiros floridos das ruas por onde passamos, as praças por onde nós também transitamos. Observemos o pôr do sol. Nunca houve, nem nunca vai haver dois crepúsculos iguais. Exatamente iguais. Não há. E isto desde o começo dos tempos. Se estivermos atentos e observarmos, vamos ver que a dinâmica da vida está em todo o lugar. E não se deixe levar pela acomodação perigosa. Sejamos nós também dinâmicos, ativos, atuantes. Vamos cultivar a alegria de viver, que o fizemos na nossa prece. A alegria de nos sentirmos aqui com Jesus. Vamos trazer Jesus para o nosso viver diário, a fim de que essa alegria fique connosco. E devemos começar já, agora, hoje. E não tenhamos nunca medo de correr o risco de sermos felizes. Era uma vez um garoto que curiosamente nasceu com uma doença que não tinha cura. Agora, já com 17 anos, ele poderia morrer a qualquer momento. Sempre viveu na casa de seus pais, sob um cuidado materno de exceção, excepcional. A sua mãe velava por tudo, para que nada lhe faltasse. Mas um dia, ele quis correr o risco de sair à rua. E pediu à mãe que o deixasse sair. Mas que o deixasse sair sozinho. E com a devida autorização de sua mãe, caminhou pelo seu bairro. Olhava para as montras, muito admirado. Olhava para as pessoas que passavam, que ele nunca tinha visto. E, curiosamente, ao passar por uma loja de discos, através da vidraça da montra, ele viu uma moça linda. Ela deveria ter mais ou menos a sua idade. E, no seu entender, aquela alma tinha sido feita de ternura e beleza. Foi amor à primeira vista. Abriu a porta e entrou. Sem olhar para mais nada que não fosse aquela linda menina, aproximando-se timidamente, chegou ao balcão onde ela estava atendendo. Quando o viu, ela sorriu e perguntou se podia ajudá-lo em alguma coisa. Era o sorriso mais lindo que ele já havia visto nos seus 17 anos. E teve tanta emoção, e a emoção foi tão forte, que ele mal conseguia dizer o que é que estava ali a fazer, que queria comprar um CD. Pegou o primeiro que encontrou, não era importante o CD, era importante aquele momento. Nem sequer olhou para o que era e disse: vou levar este. E ela, atenciosa, quer que embrulhe, é para um presente. Sempre sorrindo. Ele balanceou a cabeça negativamente e disse-lhe:
Não, é para mim. Mas mesmo assim, eu gostaria que você embrulhasse. Ela saiu do balcão e voltou pouco depois com o CD, primorosamente embalado. Uma embalagem linda. Ele pegou o pacote e saiu. Saiu, mas sem vontade. Porque eu estava louco de ficar ali junto dela, admirando aquela figura que ele já quase considerava divina. E daquele dia em diante, todas as tardes, ele voltava à loja dos discos e comprava um CD qualquer. E o curioso é que aquela moça deixava o balcão e voltava com um embrulho cada dia mais bonito, mais bem feito. Que ele, chegando a casa, nem abria. Guardava no roupeiro do seu quarto, sem sequer abrir. Ele estava apaixonado, mas tinha medo da reação dela. Não queria correr riscos. E assim, por mais que ela sempre o recebesse com um doce sorriso, ele não tinha coragem para convidá-la para sair e conversar. Claro que filho é confidente de mãe. Ele comentou com a sua mãe o que estava a passar. E ela, eternamente, incentivou-o. Incentivou-o muito. Vai, convida para sair. E um dia, ele encheu-se de coragem e foi à loja. Como todos os dias, comprou outro CD. E como hábito, ela foi embrulhá-lo. Quando ela não estava vendo, ele já levava um bilhetinho preparado. Ele deixou-o no balcão, antes de sair, com o seu nome, o seu número de telefone, e saiu da loja a correr. No dia seguinte, o telefone tocou. E foi a mãe do jovem que atendeu. Ela nem sequer precisou de perguntar quem era. Ela entendeu logo de imediato que era ela. Só que naquele dia, a mãe, completamente destroçada, desconsolada, começou a soluçar dizendo: então você não sabe, o meu filho faleceu esta manhã. Mais tarde, a mãe encontrou no quarto do filho, dentro daquele roupeiro, a quantidade enorme de CDs. E ficou surpresa, porque eles estavam todos embrulhados. Ficou curiosa. Decidiu abrir um deles. Ao fazê-lo, ela viu cair um pequenino pedaço de papel onde estava escrito: você é muito simpático. Não me quer convidar para sair? Eu adoraria. Emocionada, a mãe abriu outro CD e dele também saiu outro papel com o mesmo dizer. E todos quanto ela abriu, todos diziam a mesma coisa. Aquela mensagem de carinho e esperança em conhecer o seu filho. Assim é a vida. Assim é a nossa vida. Não esperemos demais para dizer a alguém especial aquilo que nós sentimos. Como tinha valido a pena aquele jovem correr o risco de abrir o seu coração. Então façamo-lo nós também. Amanhã pode ser muito tarde. Porque nenhum de nós sabe se temos amanhã. Enquanto encarnados, enquanto espíritos, todos teremos. Aproveitemos, falemos, escrevamos, telefonemos e digamos o que ainda não foi dito. Não deixe para amanhã. Não corra o risco de quem não sabe se há mais tempo. Tentamos, do jeito que nos foi possível, realmente perceber o quanto, em certas circunstâncias, sempre valerá a pena corrermos algum risco. Viver é um risco, como vimos,
Amar é um risco, como vimos. Então, se é um risco, vivamo-los conscientemente, sem entrarmos também em desatinos, porque não é isso que se pretende, mas com consciência, com lucidez, com bom senso, vamos enfrentar os riscos que a vida nos oferta e ultrapassá-los todos, se possível, com êxito. Que Jesus nos abençoe